E por estar vivo e ser o Deus Todo-Poderoso, Ele ouve as nossas orações, mesmo antes de nós sairmos a palavra dos nossos lábios, Deus já está sabendo aquilo que nós vamos pedir, aquilo que nós vamos falar. Deus ouve a nossa oração. E se Ele ouve a nossa oração, nós podemos crer que Ele pode responder também de acordo com a sua vontade. Amém? Aleluia. Então, nós nessa campanha, hoje é a sexta já campanha, né? Estamos falando sobre esse tema. Eu orei, Deus ouviu. Nós já falamos sobre Moisés. Moisés orou e veio a proteção. Nós já falamos sobre Josué, que ele orou e tomou posse das promessas. Débora também orou e venceu os inimigos. Eu falei sobre Abigail e se estabeleceu a paz. E a pastora Silvana pregou sobre Eliseu, né, e a proteção chegou. Hoje nós vamos falar sobre outro personagem muito importante na Bíblia, um profeta, usado por Deus poderosamente, o profeta Daniel. Daniel orou e discerniu a vontade de Deus, né? E discerniu a vontade de Deus. Nós vamos ler o texto de Jeremias capítulo 33, versículo 5, depois nós vamos ler Daniel. Jeremias 33, 5, diz assim: clame a mim e responderei. 33, 3, eu falei o quê? 5? Meu Deus. 33, 3. Clame a mim e eu responderei. E direi coisas grandiosas, insondáveis que vocês não conhecem. Vamos ler de novo junto? Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Clame a mim. Então, 3 coisas aqui interessantes nesse versículo. Primeiro, é o nosso clamor. Deus só responde quem clama. Amém? Por que nós não recebemos muitas vezes? Porque nós não clamamos. E clamar, né, é uma coisa que vem do coração, é um desejo profundo do nosso coração, onde nós falamos, onde nós colocamos, expressamos a Deus as nossas necessidades, aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Então, só quem pede a Deus é aquele que crê, né? Porque as pessoas muitas vezes não pedem porque acham que Deus não responde mais, ou que acham que Deus não opera mais, mas nós precisamos clamar a Deus. Tem que haver no nosso coração um clamor, tem que haver no nosso coração uma busca, tem que haver no nosso coração o desejo de ir até os pés do Senhor e falar, como aquela mulher de fluxo de sangue, né, tocou na orla de Jesus, aquela mulher que tinha uma filha endemoniada, ela foi lá e foi atrás de Jesus, aquele Bartimeu, cego Bartimeu, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, essas pessoas, todas elas foram a Jesus e Jesus respondeu, amém? É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, amém? Muitas pessoas não vêm no culto, na nossa campanha da vitória porque não crê, não, né? Deus não faz mais nada, está bom assim, está acomodado, não é assim? Se acomoda, não, é assim mesmo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte, eu vou no médico quando estou doente, eu vou trabalhar quando preciso de dinheiro, e assim vai, tocando a vida, sem Deus, sem buscar, sem saber que Ele é o Deus que pode fazer muito mais do que pedimos. Então, porque diz aqui, se eu clamar ao Senhor, o que Ele falou que vai fazer? Eu responderei, amém? Deus responde o nosso clamor. Amém? Diferente de outros deuses, nosso Deus responde quando nós clamamos a Ele. Por que Deus responde? Porque Ele mesmo disse, eu responderei. Ele não é mentiroso, né? Você sabe que Deus não mente, né? Deus é verdade. E se Ele falou, Ele cumpre. Amém? Ele fala e Ele diz, e pode ensinar embaixo, porque é Deus que falou. Então, se você clamar a mim, eu responderei. E fala outra coisa importante, Ele vai dizer, direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem muitas coisas na nossa vida que precisamos conhecer, amém? Direções para a nossa vida, aquele que Deus tem para nós discernirmos
o tempo que nós estamos vivendo, discernimos as necessidades que precisamos reais, né? Porque muitas vezes nossas necessidades são, né, são igual de criança, né? Que é uma coisa que não pode ter, ou senão coisas que vão atrapalhar a nossa vida, mas existem necessidades, coisas que Deus quer fazer em nós e através de nós. E quando nós clamamos, Ele vai falar coisas tremendas que nós não sabemos, coisas do futuro, coisas que nós queremos direção de Deus, por exemplo, e nós não temos, e Deus vai responder, amém? Deus responde, Ele fala, vou falar coisas insondáveis, coisas grandiosas, que vocês não têm nem como imaginar, né, as coisas que eu quero revelar para você. Mas às vezes nós ficamos tanto no natural, tanto na mesmice do dia a dia, do nosso trabalho, nos acostumamos, né, com o natural, com a vida muito rasa, podemos dizer. Deus quer uma vida para nós, de uma vida insignificante, uma vida que realmente possa impactar nossa família, nossa cidade, nossa igreja, onde nós estivermos. Mas muitas vezes nós não temos porque nós não clamamos, nós não buscamos, e se quando nós não buscamos, nós não ouvimos. Se nós não ouvimos, nós não sabemos o que fazer, ficamos perdidos. Mas Deus responde a nossa oração, e nós vamos ver isso através da vida de Daniel, amém? Daniel, capítulo 10 agora, abre lá sua Bíblia. Daniel teve uma visão de Deus, né? A Bíblia diz aqui, capítulo 10, no versículo 1 em diante, depois nós vamos ler o 12 que está aí, e fala assim, no terceiro dia, ou melhor, no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel teve uma visão, uma outra visão, e ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Ele diz assim, eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Quanto tempo? 3 semanas. Orou 3 semanas. E todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha nada, provado nada de carne nenhuma, nem de vinho, nem tinha usado nenhuma loção perfumada, até passarem as 3 semanas. Aqui na minha Bíblia diz que no dia 23 de abril, durante aquele ano, estava em pé próximo, né, um grande rio Tigre, né? Levantei os olhos e ele viu um homem vestido com roupas de linho e cintos de ouro. E aí seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava com relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas, e seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como o som de grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma, e de repente, porém, eles se encheram de temor e correram para se esconder. Assim, fiquei sozinho, ali sozinho, tive essa visão extraordinária. E eu pedi forças e fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então, ouvi o homem falar e a voz e o som da sua voz, e eu perdi o sentido e fiquei ali estendido com o rosto no chão. E nesse instante a mão de alguém me tocou e me pôs, ainda trêmulo, sobre minhas mãos e meus joelhos. E o homem me disse, Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda trêmulo. E em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois este é o primeiro dia, desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Até aí. Eu vim em resposta à sua oração. E esse versículo que fala, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, me buscar, eu ouvi. Amém? Ele ficou 21 dias orando, mas no primeiro dia que ele começou a orar, Deus já tinha ouvido a sua oração. Deus já tinha ali ouvido a sua oração. E
O que é importante na nossa vida é entender que existem coisas que Deus quer revelar para nós, acerca de nossa família, acerca do nosso trabalho, acerca do nosso ministério, acerca de coisas que nós precisamos ter um discernimento espiritual, né? Vamos falar um pouco sobre isso, mas o pastor Carlito Paz diz assim: tudo é para o nosso crescimento e tudo deve ser discernido espiritualmente, amém? Nós somos seres espirituais vivendo no corpo natural. Muitas vezes nós pensamos assim: eu sou natural, né? Mas quando nós nascemos de novo, a Bíblia diz que nós nascemos do Espírito, espiritualmente. O homem espiritual discerne as coisas espirituais, o homem natural não entende nada, o apóstolo Paulo diz. Então, se somos seres espirituais, nós precisamos de discernimento para entendermos que as coisas são espirituais. Por exemplo, você está, né, vindo para a igreja, de repente acontece alguma coisa, né, está indo lá, se arrumando para ir para a igreja, acontece um trem lá. Aí você começa a xingar, você começa a fazer assim: essa mulher que sempre atrasa para vir no culto, eu estou aqui esperando ela nada. Não é assim que acontece? Isso aí é espiritual, irmão. É uma batalha espiritual. Você tem que discernir que tem coisas que acontecem na nossa vida que são espirituais. Às vezes uma dor, às vezes uma coisa que quer tirar o nosso foco, a nossa atenção de buscar a Deus. Ou seja, todas as coisas que acontecem na nossa vida são espirituais. E nós temos que aprender a discernir aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, aquilo que é do homem. Então, como é que você consegue diferenciar isso? Nós conseguimos diferenciar isso quando nós temos, vou falar um pouco sobre isso, nós estamos, ouvindo aquilo que Deus está falando. Então, é isso que Daniel estava precisando ali naquele momento. Ele teve uma visão extraordinária, e ele não sabia o que era aquilo. E ele começou então a clamar: Deus, o que está acontecendo? E aí, então, Deus responde. Vamos ver o que é discernir aí. No dicionário da língua portuguesa diz assim: discernir, primeiro, perceber com clareza, estabelecer convenientemente as diferenças ou as características de alguma coisa, né? Então, distinguir, discriminar. Outra significado é aprender o sentido de. Então, compreender, entender ou perceber. E também fazer julgamento ou avaliação. Avaliar, apreciar ou julgar. Discernir. Então, diferenciar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, diferenciar os espíritos, né? De repente, por exemplo, um texto na Bíblia, muito interessante para nós. Vocês se lembram que quando Paulo estava lá pregando o evangelho, começou uma mulher seguir a ele e falar assim: esse é o homem de Deus, está pregando o evangelho, ouça ele e tal. E aquilo todo dia ela falava a mesma coisa, todo dia atrás de Paulo. Ela estava falando coisa errada? Não, só que ela estava endemoniada. O apóstolo Paulo vira para ela e ela tinha demônios. E ele colocou a mão nela, ou ele orou, e naquele momento os espíritos a deixaram. Ela tinha um espírito adivinho. Ou seja, ela estava falando a coisa certa, mas estava importunando. Ou seja, ela estava incomodando, trazendo ali um espírito de confusão, podemos dizer assim, naquilo que Paulo estava pregando, naquilo que Paulo estava ministrando sobre a vida de Paulo. Então, nem tudo aquilo que reluz é ouro, né? Não tem esse ditado? Nem tudo aquilo que brilha é ouro. Nem todo mundo que fala sobre o Evangelho, sobre a Palavra de Deus, é de Deus, né? E nós somos, às vezes, tão, podemos dizer assim, imaturos nessa área, né? Não, aquela pessoa lá está falando de Deus, fala de Jesus. Eu falei: qual é a igreja dele? Aí, essa igreja é tal. Eu falei: pronto. Você sabe o que eles ensinam sobre isso? Quando você tem um conhecimento, quando você tem um discernimento sobre aquilo que é ensinado, porque como é que nós vamos julgar se é de Deus ou não? Pela palavra. O que está escrito na palavra, né? O que se ensina na palavra, ou seja, o que Deus fala. Então, às vezes um profeta, a Bíblia fala sobre profeta. Se um profeta profetiza alguma coisa, aquela coisa acontecer, mas ele está atrás de outros deuses, mandando adorar outros deuses, não ouça. A palavra de Deus também diz: se o profeta não vive aquilo que prega, também não ouça. Se um crente, né, por exemplo, você vai pedir um conselho para uma pessoa que é crente, né?
Tem alguns crentes que andam na rua, assim, profetizando. Não sei se você já viu por aí, né? Aí você olha a vida da pessoa, não trabalha, né? Tem um aí que fica jogando lá na bolinha, né? No bolinha toda a vida. Aí está dando profecia na rua, irmão. Sabe que a vida não condiz com a palavra de Deus. Como é que você diferencia isso? Jesus falou, pela árvore você conhece os frutos. Então, são todos versículos que eu estou citando aqui, mas eu posso citar vários outros. Então, a Bíblia nos mostra que nós temos que identificar aquela pessoa com aquilo que ela está falando. Então, tem que haver um discernimento. Mas, às vezes, nós precisamos de um discernimento espiritual, muitas vezes, para nós discernirmos o que Deus está falando conosco. Então, às vezes, nós estamos na igreja, ou estamos ouvindo uma palavra, uma ministração, nós temos que ter um ouvido sensível para diferenciar, para saber aquilo que Deus está falando, e um coração quebrantado para isso. Nós vamos falar sobre isso. Então, Daniel orou e ele conseguiu discernir a vontade de Deus para a vida dele. Nós vamos aprender algumas coisas com Daniel nessa noite. Então, por que é importante buscar a resposta do céu, para nós podermos discernir as coisas? Porque, em primeiro lugar, nós vamos crescer no processo. Então, é importante buscar a resposta do céu, porque você crescerá no processo. Veja bem aqui, no versículo 7 que nós já lemos, diz assim: somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor, que eles fugiram e se esconderam. Interessante, não é? O que Daniel tinha diferente deles? O que ele tinha diferente? A maturidade. Deus estava falando. E Deus estava mostrando uma revelação para eles. Ele não estava sozinho. Tinha vários homens outros com ele. Mas esses outros homens, em vez de permanecer na presença de Deus, meu amigo canguru, o meu amigo canguru. Eles fugiram. Amém? É espiritual, tá bom? Tudo é espiritual. Tá, é mesmo, estamos lá. Vai chegar lá, dia 11. Então, as coisas, né, que Deus estava mostrando para Daniel, tinha outras pessoas que podiam também participar. Imagina, ele estava diante de Deus, tendo uma grande revelação, uma visão de Deus, as outras pessoas estavam ali, mas elas não conseguiram entender. Diz aqui que elas não viram nada. Elas estavam, podemos dizer, morrendo de medo, e por causa disso, então, elas fugiram e se esconderam. Perderam a oportunidade de receber também a revelação de Deus, daquilo que Deus queria fazer através das suas vidas. Então, infelizmente, muitas vezes, quando Deus fala conosco, nós precisamos permanecer naquilo que Deus está falando. Nós precisamos permanecer na presença. E permanecer na presença envolve coragem, envolve fé, envolve desprendimento, envolve aquela busca. Aquele que busca realmente, Daniel estava buscando de todo o coração para saber o que Deus queria falar com ele. Então, mas os outros que estavam com ele fugiram, foram embora. E isso também aconteceu no Monte Sinai, quando Deus estava se revelando ao povo no Monte Sinai ali, dando os 10 mandamentos e tudo mais. Então, Deus falou para o povo através de Moisés: vamos lá, né? Vamos. Mas o povo falou assim: não, nós não queremos subir esse monte. Fala o Senhor contigo e depois tu fala conosco. Ou seja, não queremos nos aproximar desse Deus, porque Ele é terrível, né? Porque Ele é muito poderoso. Ou seja, não conseguiram discernir que Deus estava convidando eles para ter um relacionamento pessoal. Mas para ter um relacionamento pessoal com Ele, precisa de consagração. Daniel estava 21 dias se consagrando a Deus. Ou seja, ele queria realmente saber o que Deus tinha para a vida dele e para a nação de Israel. Ele estava disposto a se render completamente. Mas muitas vezes nós chegamos a Deus, mas sem o intuito de permanecer, de consagrar, de buscar a Ele. Então, quando nós estamos buscando a Deus, e quando nós estamos buscando resposta de Deus, Deus vai, nesse processo, fazer-nos crescer. Nós vamos desenvolver a nossa vida nesse processo, fé. Nós vamos desenvolver esperança, confiança. E aí nós podemos depois dar o testemunho
daquilo que Deus fez. Nós estamos no culto da vitória, não é assim? Então estamos buscando a Deus. Mas você vê quantas pessoas começam e quantas terminam, não é? Nesse processo, acontecem muitas coisas. Ou seja, estamos buscando a Deus, mas na verdade, nem todos estão buscando. Nem todos estão querendo pagar o preço. Nem todos entendem que precisam permanecer na presença. Nem todos entendem que precisam pagar o preço de consagração, de busca. Querem resposta rápida, não é assim? Hoje nós estamos no tempo do micro-ondas, né? Você liga lá, um minutinho você esquenta lá o leite, você esquenta lá a comida, e aí pronto. Então, nós achamos assim também. Então, nós vamos no culto, Deus, nós temos essa necessidade. Aí você fala com Deus, aí Deus não responde naquela noite. E aí você, naquela noite, não responde, né? Aí você, não vão vir mais, porque assim, já vim 2, já vim 3, já vim 4, não, vou desistir, vou parar com isso. Deus não responde, não adianta. Porque quando nós temos uma necessidade, nós vamos buscar. Amém? Quando nós temos um clamor no nosso coração, e nós queremos que Deus nos fale, nós vamos permanecer e buscar em Deus até que Ele responda, até que Ele fale alguma coisa. Ele pode falar sim, Ele pode falar espera, Ele pode falar não, mas nós vamos ter a resposta. Quando o apóstolo Paulo orou a Deus, né, tira esse espinho na carne, ele falou assim, não, minha graça te basta. E ele orou de novo, depois orou de novo. Jesus a mesma coisa, estava lá no Sinai, no Getsemane. Jesus estava lá orando a Deus, clamando, né? Passa de mim esse cálice. Ele orou a primeira vez, orou a segunda vez, orou a terceira vez. Ele continuou orando e Deus falou, não, né? Você vai ter que passar pela cruz, você vai ter que beber esse cálice, você vai ter que passar por isso, mas Senhor, então me dá força para me passar. Ou seja, a resposta veio, amém? A resposta veio negativa, mas veio. Mas outras respostas, nós vimos tantas outras que Deus respondeu. Aqui no caso de Daniel, a mesma coisa. Ele clamou a Deus e Deus falou com ele. Deus veio e respondeu desde o primeiro dia. Quando você colocou-se a me buscar, eu ouvi o seu pedido. Eu já ouvi. Mas existe uma guerra, existe um impedimento. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E aí, então, nós vemos que quando nós estamos buscando a Deus, nós vamos crescer nesse processo. Muito mais que uma resposta, nós vamos ter um relacionamento com Deus, amém? Nós vamos ter um testemunho para contar, vai ter maturidade, nós vamos ter equilíbrio, vamos ter experiência. E é isso que Deus quer para nós. Ele não quer só responder, Ele quer trabalhar em nós também, amém? Ele quer trabalhar a nossa vida. Ele quer saber, né, sobre os nossos desejos, as nossas intenções, a nossa motivação, por que nós estamos pedindo, por que nós estamos clamando, se nós queremos de verdade, se nós não queremos, se nós queremos aquilo de verdade, ou nós estamos colocando porque, né, não tem, porque nós achamos que é melhor, se Deus não responde, eu vou fazer outra coisa. Sempre tem outras coisas, mas quando nós queremos Deus, Ele fala. E aí, capítulo 10, versículo 11 e 12, diz assim, e ele disse, Daniel, você é muito amado, amém? Você é muito amado, Daniel. Preste bem atenção ao que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, eu pus-me de pé, tremendo, e ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Os outros correram de medo, não é? E muitas vezes estar na presença de Deus, né, é muito forte, a experiência é forte, e aí Deus está falando com você. Você sente toda aquela presença poderosa do Senhor sobre a sua vida, mas a Bíblia diz que Ele deu força para Daniel. Se coloca em pé, né, colocou a mão nele, ele se colocou em pé, mesmo tremendo, ele se colocou em pé. Mas é interessante que os outros também podiam ter passado por isso, né? Mas eles vazaram, correram, fugiram, se esconderam. Você é como Daniel, que persevera na presença, ou você corre, quando Deus começa, né, se revelar para você? Não, é muito difícil. Não, é muito pesado. Não, esse negócio aqui não é para mim. Mas quem permanece, né, tem a voz de Deus, né, e diz assim, você é muito amado, Daniel. Ou seja, Deus se revela para ele, né, fala assim, você é muito amado.
Deus te ama muito, por causa da sua perseverança, por causa da sua busca, por causa da sua entrega. E aqui ele não estava buscando uma coisa para ele, mas era uma revelação para o povo de Israel, para a nação de Israel, para o futuro do mundo, né? Depois nós entendemos isso, que Deus faz e fala com Daniel. Então, não tenha medo, né? Deus então fala para ele, permanece firme, né? Eu tenho algo tremendo para você e para a nação de Israel. Permaneça firme. Então, se você, né, quer buscar a resposta de Deus, é importante buscar a resposta, porque quando nesse processo de buscar a resposta de Deus, nós crescemos nosso relacionamento com Ele, amém? Nós crescemos nesse relacionamento com Ele, nós não estamos, às vezes, pedindo por pedir, mas estamos na presença dEle porque queremos agradá-lo, porque queremos servi-lo, porque queremos fazer com que, através da nossa vida, outros sejam abençoados. E isso eu tinha no coração de Daniel. Também, em segundo lugar, porque é importante buscar a resposta do céu? Porque você será ouvido e conduzido e dirigido por Ele, amém? Quando nós buscamos a resposta de Deus para nós, nós seremos ouvidos, como nós estamos aqui na nossa campanha, né? Eu orei e Deus ouviu. Versículo 12, diz assim: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, de humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a ela. Então, primeira coisa que é interessante, desde o primeiro dia, ou seja, Deus ouve a nossa oração. Irmão, Deus ouve a tua oração. Às vezes a resposta não vai ser aquela que você quer, mas a resposta, Deus ouve. Deus sabe da nossa necessidade. Nós temos um Deus que passou tudo aquilo que nós passamos. Nós não temos uma pessoa que nós oramos e Ele não sabe de nada, né? Porque Ele está lá no céu, porque Ele está lá, né, sem dor, sem morte, sem sofrimento, como nós estamos aqui. Não, nós temos um Deus que sabe todas as coisas, conhece as nossas necessidades. A palavra de Deus diz que Jesus, quando veio aqui, passou as mesmas tentações que nós passamos, os mesmos sentimentos, as mesmas dores, o mesmo cansaço, a mesma limitação. Jesus sabe, Ele sabe que eu e você passamos, amém? Ele conhece as nossas dores, Ele sabe como é difícil esse mundo, Ele sabe como é difícil as pessoas, a traição, o desprezo, Ele sabe como é difícil a falta de amor, Ele sabe como é difícil ser rejeitado, ser humilhado. Ele passou tudo aquilo que nós passamos, amém? Então é esse Deus que passou e sabe todas essas coisas, nos conhece, sabe o que nós estamos passando. Então Ele está ouvindo e está sentindo as nossas necessidades. Agora nós precisamos estar realmente buscando Ele de coração, para que Ele possa nos ouvir. Então, domingo aqui, né, a pastora Silvana pregou sobre isso, e é interessante o texto de João capítulo 10, falando do pastor das ovelhas, né, no versículo 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, e ninguém as poderá arrancar da minha mão. Elas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Tem um vídeo na internet, e isso é interessante, né? Explicando sobre isso, né? Tem os pastores de ovelha, né? Falando de pastores de ovelha, e eles chamam lá, né? Isso acontece até com o boi também, com o gado, né? Tem os donos do gado lá, e ele começa a dizer, e está lá longe, no morro assim, e elas começam a ouvir a voz do dono, e elas começam a se chegar, né? Vem tudo atrás, e as ovelhas são assim, né? O pastor começa a chamá-las, e elas vêm, né? E se coloca outra pessoa ali para chamar, elas não vêm. É interessante isso. Por que elas vêm? Porque elas conhecem a voz do seu pastor. E isso fala de intimidade. Amém? Como falou aqui, desde o primeiro dia que você foi me buscar, né, eu ouvi a sua voz, eu ouvi o seu clamor. E é isso que Deus quer que nós tenhamos, esse relacionamento.
No Salmo 23 fala sobre isso. O Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Ou seja, quando Deus é o meu pastor, não é o nosso pastor, não é o pastor deles, né? Mas é o meu pastor. Isso fala de relacionamento, isso fala de intimidade. Então, Deus, através da nossa busca, Ele não busca somente pessoas que querem ficar pedindo para Ele, ó Deus, faz isso, como se fosse um empregado, né? Como se fosse aquele filho que chegasse só para o pai e falasse assim, pai, eu preciso de um carro, pai, eu preciso de dinheiro, pai, eu quero um celular, né? Pai, eu isso, pai, aquilo, né? Ou seja, Deus não quer ter um relacionamento assim, né? E nós não queremos como filhos nossos, né? E, graças a Deus que meus filhos não são assim, não, né? Não falam comigo só para pedir coisas, mas pai, como é que você está? Né? Como é que está aí? Eu te amo, né? E está precisando de alguma coisa? É isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos um relacionamento recíproco, ou seja, Ele tem necessidades e nós temos necessidades. E dentro desse relacionamento nós desenvolvemos. Por isso que é tão importante nós resolvemos a nossa paternidade biológica. Porque muitas vezes nós tratamos a Deus como nós tratamos nosso pai. E se o relacionamento com nosso pai é ruim, se o relacionamento com nosso pai é um pai ausente, é um pai violento, é um pai que não está nem aí com a gente, né? É um pai que não entende a gente, é um pai que, né, só pensa em outras coisas, não quer ter um relacionamento. Muitas vezes nós reportamos nosso relacionamento com o nosso pai assim. E por isso que nós estamos fazendo 30 semanas, para restaurar a nossa paternidade, né? Ser curado da nossa orfandade, né? Da nossa rejeição, e entender que nós temos um pai. E aí por isso nós dissemos, né? Meu nome é tal, né? Eu sou um filho amado de Deus, vencendo a rejeição, a orfandade. Ou seja, declaramos isso, e isso fala de intimidade. Então, quando nós buscamos a voz de Deus, a resposta do céu, Deus ouve as nossas orações, e Deus nos conduz, né? Através da sua voz suave, através da sua voz, diz assim, e ela me ouve, e elas me seguem. Como a pastora Silvana pregou domingo, é muito importante entender isso, esse relacionamento, né, de seguir aquilo que Deus está falando. Muitas vezes nós buscamos a Deus para fazer a nossa vontade, não é assim? É isso que Jesus nos ensinou no Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, né, venha o teu reino, né, faça a minha vontade, como eu faço aqui na terra, tem que ser no céu também, né, o meu pão cada dia me dá hoje, é isso? Faz a tua vontade. E quando nós estamos orando, Deus, nós estamos orando aqui, mas que a tua vontade seja feita. Então, devemos obedecer essa direção de Deus. E Deus fala assim, você está lá orando, por exemplo, né? Você está orando para casar com aquela pessoa, está namorando. Aí Deus fala assim, não namora não é essa pessoa não. Não, mas eu gosto tanto dela, vai fazer igual a Sansão, né? É essa que eu quero para mim. Se meu pai não quiser, não tem problema. Se Deus não quiser, não tem problema. Eu quero. E aí você insiste naquilo. E Deus fala, não faz isso. Mas, como é um pai amoroso, deixa você ir, né? Permite, livre-arbítrio. Mas, quando nós chegamos no final, não deu certo. Por quê? Não era da vontade de Deus. Então, Deus sabe lá na frente. Deus conhece depois. É isso que nós precisamos entender. Deus sabe depois. Nós não estamos vendo aqui agora. Imagina, você vai casar com uma pessoa e dizer assim, para o resto da minha vida, né? Até que a morte separe. Aí você fala com ela, até que a morte separe. Então, você não sabe se amanhã, né, como é que ela vai ser, aquela pessoa, como é que ela vai mudar. Deus sabe. E quando Ele fala assim, firme, é isso aí mesmo, né? E aí, eu aprendi na minha vida que tem duas decisões que eu não posso errar. Primeiro, é sobre a minha salvação, não é que eu vou passar o resto da minha vida, né, a eternidade. Primeiro é Jesus, eu tenho que saber decidir por Jesus. Segundo, é meu casamento, né? Ou seja, com quem que eu vou passar o resto da minha vida aqui na terra. E aí, eu aprendi isso. E eu tinha recém-convertido. Aí eu comecei, Deus. Aí eu estava gostando da Silvana, né? A gente estava noivo já. Quando eu me converti, eu estava noivo, né? Estava noivo, né? E aí, eu falei assim, aí a gente começou. Senhor, tu queres que eu case ou queres que eu fique igual a Paulo? Porque Paulo, ou ele era viúvo ou ele era solteiro, eu não sei, um dos dois.
E eu comecei, Senhor, se o Senhor quer que eu fique sozinho, né? Então, me dá uma luz aí. Se o Senhor quer que eu case com ela, né? Com a Silvana, então fala comigo. E eu comecei a orar, sério, comecei a orar. Senhor, tu queres que eu case com ela mesmo? É ela, a mulher, que eu vou ver o resto da minha vida. Aí eu comecei a orar, e Deus respondeu para mim, lá em Eclesiastes 4, 9 a 12. Pode ler lá. Aí começa, é melhor serem dois do que um, porque o salário dos dois, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu falei assim, então é para me casar com ela mesmo. Ou seja, Deus respondeu o meu clamor através da palavra. Então, aí eu casei. Já fazem 35 anos, né? Vai fazer agora, mês que vem, no outro. 35 anos estamos juntos. Então, né, não foi fácil, não é fácil para ninguém. O casamento é, como diz o Martinho Lutero, né? 1 ano de casado é mesmo que 10 anos de monge, né? Vale mais do que 10 anos no monastério. Ou seja, nós somos provados, nós somos esticados, nós crescemos, nós somos, né? Crescemos porque decidimos estar juntos e somos abençoados. Então, hoje, né, eu amo mais ela do que quando eu casei, né? Então, o amor cresceu, tem crescido o nosso relacionamento, né? Deus tem nos abençoado muito, né? Aprendemos muito um com o outro. E, né, nos completamos no nosso chamado, vocês sabem disso, né? Eu sou mais calminha, ela mais brava, né? Para pregar, né? Então, pá! E aquela coisa... Mas um completa o outro, é mais ou menos assim. Imagina se os dois fossem nervosos, aí já era, né? Quebrava. Mas, ou seja, Deus nos une, Deus nos abençoa, Deus nos completa para cumprirmos um chamado, um destino, uma missão. Mas quem que sabia isso? 35 anos atrás, eu era um rapazão de 23 anos, não sabia nada, recém-convertido, mas Deus sabia. Então, como eu não sabia o futuro, Deus sabia. Eu falei, Deus, qual é o futuro para a minha vida? No lado dela ou não? E Deus falou, é com ela mesmo, então vamos embora. Então, por isso que Deus, né, abençoou. Mas Ele sabia já, Ele sabe tudo, até lá para frente, sabe todas as coisas. Mas nós não sabemos. E por não saber, nós precisamos buscar a resposta dEle para tomar decisões. Né, para aquilo que nós vamos fazer, para quem que nós vamos casar, para aquelas coisas que nós vamos comprar, para o ministério que nós vamos servir, para onde que nós vamos, para as pessoas que se chegam ao nosso lado, que são pessoas de Deus, são pessoas que vão nos aproximar de Deus, são pessoas que nos afastam de Deus, são pessoas que vão ser tropeço para nós, são pessoas que vão ser bênção. Como é que você sabe tudo isso? Quando você tem um relacionamento pessoal com o Senhor, amém? Quando você está ouvindo a sua voz, e você, Deus, sobre isso, Senhor, eu não sei, o que o Senhor está me dizendo, o que eu preciso saber sobre isso, Deus? Aí Ele vai falar assim, sai perto dessa pessoa, isso aí é cilada, isso aí vai te prejudicar, isso aí vai te levar longe. Então, nós precisamos entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nós oramos a Deus, e Deus nos ouve, e Ele nos dirige. Ele nos conduz, amém? Ele nos leva para o centro da sua vontade. Agora, se nós não buscarmos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não discernirmos, nós seremos enganados. Porque muitas pessoas hoje são enganadas. Eu não sei, né? Ouve alguém pregar na internet, ouve uma palavra de alguma pessoa, né? Ouve alguma coisa, e você não tem discernimento, você é levado por aquilo. Quanto sofrimento! Não sei se você já passou como eu, quantos sofrimentos você já teve com pessoas que falou abobrinha da sua cabeça, você caiu, você, né, parecia um bobão, né, foi enganado, e aí você acreditou naquilo, você foi atrás daquilo e acabou sendo machucado, acabou sendo traído, Então, o que Deus quer de nós? Que nós buscamos a sua voz, a sua vontade, para sermos conduzidos, para sermos abençoados. É isso que Deus quer para nós, amém? Terceiro, por que é importante buscar a resposta do céu? Porque você aumentará a sua influência espiritual. Você aumentará a sua influência espiritual. Aqui diz, capítulo 10, versículo 21, mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. Daniel, ele foi um dos profetas que mais influenciou os reinos ímpios. Nabucodonosor, né, o rei Sírio, o rei Dario, ou seja, ele viveu em 3 reinados diferentes, né, da Babilônia, dos Medo-Persas, né, ou seja,
esse profeta, ele estava longe da casa dele. Ele não estava em Israel. Ele estava na Babilônia. Ele estava em outro povo. Foi até trocado o nome dele. Trocaram, né, por um nome lá de adoração de um Deus. Mas foi treinado numa faculdade, essa faculdade, podemos dizer, mundana, ensinando ele todas as coisas contra Deus. Mas esse homem, ele permaneceu firme com Deus. E por a sua permanência com Deus, ele foi jogado na cova dos leões, porque ele orava, simplesmente porque ele orava 3 vezes por dia, e não podia orar. Ele falou assim, não, antes meu Deus do que os homens. Ele orou, e permaneceu firme com Deus, e esse relacionamento tão forte com Deus, isso fez com que ele foi uma influência na vida de outras pessoas, influenciar, liderar. Sabe que você é influência na vida das pessoas que estão do seu lado, você sabe, né? O pai é influente para os seus filhos, né? No trabalho como patrão ou como empregado, você influencia outras pessoas, né? Lá no seu trabalho, por exemplo, né? O que você faz lá? As pessoas são influenciadas pelo aquilo que você faz, sabia? Então, se você está lá, morcegão, né? Fica só, né, matando o tempo, né? Reclamando do patrão, reclamando do salário, né? Empurrando, né, o serviço com a barriga, fazendo de qualquer jeito, você está influenciando as pessoas, né? E a Bíblia diz que nós devemos ser luz nesse mundo, né? Jesus falou que nós somos a luz do mundo. E quando ele falou isso, lá em Mateus, no capítulo 5, diz assim, Mateus capítulo 5, quero ler para você. Versículo 14 diz, vocês são a luz do mundo, é impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte, mas não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sobre um cesto. Pelo contrário, ela será colocada num pedestal, de onde ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, as suas boas obras, devem brilhar para que todos os vejam e louvem o seu Pai que estão no céu. Então, o que nos diz esse versículo? Que nós somos a luz desse mundo, ou devemos ser a luz desse mundo. E essa luz brilha, e você sabe a importância da luz. Você na sua casa, você tem que ser a luz para as pessoas que estão ao seu lado. Aí você fala assim, mas só eu que sou crente. Então, aumentou a responsabilidade. Se você é o único crente dentro da sua casa, você tem que brilhar dentro da sua casa. Aquilo que você faz, as suas obras, tem que influenciar as outras pessoas para glorificar o Pai que está no céu. Amém? No seu trabalho, você é luz. Eu sou o único que lá sou crente. Mano, pede a graça de Deus, a bênção de Deus, Ele vai te mostrar, Ele vai te iluminar para você ser influente. Daqui a pouco você chama o povo para orar, daqui a pouco você começa a pregar para daqui a pouco tem um passando lá uma necessidade no trabalho, no casamento, na sua vida financeira, vai perguntar para você, como é que você faz isso? Como é que você consegue viver assim? Como é que você está dirigindo a sua vida assim? Por que Deus está, eu vejo Deus abençoar a sua vida. E aí você começa a influenciar essas pessoas para glorificar o Pai, porque essas pessoas vão ver em você que você é sal, começa a dar sede na vida das pessoas. Então, quando nós buscamos resposta de Deus, temos um relacionamento com Deus, nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso lado. Isso é natural, você não precisa fazer força, porque os frutos vão aparecer na sua vida. Um relacionamento com Deus vai fazer você abençoar as pessoas que estão no seu lado. Então, quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem esse relacionamento, Deus revela coisas para você, Deus mostra para você as pessoas que estão do seu lado, que precisam de oração, as pessoas que estão precisando de ajuda, e você está ali de propósito, com um propósito, amém? Para abençoar a vida das pessoas. Por que muitas pessoas não são influenciadas? Porque nós escondemos a nossa luz, temos vergonha de falar quem nós somos, tem vergonha de orar, tem vergonha de se posicionar às vezes diante de dificuldades que aparecem. Deus está esperando de nós, de mim, de você, essa influência, amém? Deus se revela através de nós a vida das pessoas. Nós somos as mãos de Jesus, e os pés de Jesus, a boca de Jesus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo, não é isso? Ele é o cabeça
e nós somos as mãos, os pés. Jesus vai ser revelado através da minha e da sua vida, na vida das pessoas. Mas muitas vezes nós nos fechamos, nós nos intimidamos, nós fizemos igual aquela turma lá, corre e se esconde. Mas nós precisamos ser como Daniel, amém? Se posicionar, ter resposta do céu para a vida das pessoas, levar as pessoas até um encontro com Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Eu e você fomos chamados para que as pessoas tenham encontro com Deus. Ou seja, você está lá, né, com Ele, resgatando vidas para levar para lá. Amém? Então, quando nós oramos, Deus nos ouve. Então, e vamos influenciar as pessoas do nosso lado. Para terminarmos, Jeremias 29, capítulo 29, versículo 11, até o 14 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Fala para o seu irmão, Deus ouve quando a gente clama. Fala para ele aí, balança aí. Ele não entendeu ainda, vai lá de novo. Deus ouve quando você clama. Amém? Vocês me procurarão e me acharão quando vocês me buscarem de vez em quando. De qualquer jeito. Hã? Amém. Se você aprendeu aí, só isso aí da mensagem, guardar no seu coração. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. Quem disse isso? Pastor Pierre. Foi? O Senhor, o teu Pai que está no céu. Se Ele falou, amém? Vamos orar? Senhor, nessa noite, ouvimos a Tua palavra, Senhor. E nós cremos num Deus poderoso, um Deus que ouve a nossa oração, um Deus que é verdadeiro, um Deus que fala e cumpre, Senhor. Todas as promessas do Senhor têm o sim e o amém. Todas as promessas do Senhor são para nós, os seus filhos. A Tua palavra diz que o Senhor não tem plano de nos destruir, não tem plano de nos causar mal. Mas quando nós nos afastamos de Ti, Senhor, nós mesmos, Senhor, perdemos todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Quando nós, ó Deus, não Te buscamos de coração, quando nós não Te procuramos, quando nós achamos, Senhor, andamos pelo nosso próprio entendimento, Senhor, ó Deus, quando nós achamos aquilo que é melhor para nós, Senhor, nós perdemos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, aqui está o Teu povo, Teus filhos, vieram na Tua casa, Senhor, nessa campanha da vitória, entendendo, Senhor, que Tu és um Deus que ouve as nossas orações. E nessa noite, Senhor, nós viemos aqui, que não seja somente uma palavra que ouvimos, Senhor, e saímos daqui, Senhor, e não praticamos, mas é uma palavra, Senhor, de colocarmos em prática todos os dias, todo momento, cada momento da nossa vida, levantarmos pela manhã, que Tu sejas, Senhor, nosso primeiro pessoa a nós conversarmos, a falarmos contigo, a buscarmos durante todo o dia, Senhor. Ó Deus, intencionalmente, Senhor, queremos buscar a Tua face, Senhor, para ouvir Tua voz, para discernir os tempos, para discernir, Senhor, o que devemos fazer ou não, para discernir as nossas decisões, aquilo que nós precisamos tomar, Senhor, de decisões. As decisões são muito sérias, são muito importantes, às vezes como pai, às vezes como marido, às vezes como provedor do lar, às vezes no nosso trabalho, Senhor. Tantas vozes estão ao nosso lado, Senhor, tantas mentiras, tantas ilusões, desilusões, Senhor, que temos. Pai, em nome de Jesus, o diabo está aí para enganar as pessoas, ele se disfarça de anjo de luz, ó Deus, tentando, Senhor, nos impedir, trazendo confusão, mas nós somos Teus filhos amados, e como ovelhas do Senhor, nós ouvimos a voz do pastor,
E nós somos dirigidos por essa voz, Senhor. E quando somos dirigidos pela Tua voz, às vezes são caminhos difíceis, caminhos de posicionamento, mas são caminhos de vitória, de crescimento, de graça do Senhor. E que nessa noite Teu Espírito Santo nos leve, Senhor, a sermos filhos amados que buscam a Tua face, que procuram, Senhor, que clamam, Senhor, que creem, Senhor, que Tu és um Deus poderoso, que vai falar, que vai dirigir, que vai mostrar o caminho. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, em nome de Jesus, amém. Eu quero convidar você a se colocar em pé, eu quero que você coloque a mão no ombro do irmão que está no seu lado. E nós vamos estar terminando em oração. Tem testemunho hoje? Tem? Então tá. Nós vamos orar. Pai, coloque a mão no ombro do irmão que está no seu lado aí. Eu quero que você ore assim: Deus, coloque sede no coração dele, desejo no coração do meu irmão, para ele buscar Tua face todo dia, para ele orar ao Senhor, saber que Tu és um Deus que responde, que ele não ande segundo o conselho desse mundo, segundo, Senhor, o conselho, Deus, daquilo que os outros falam, mas daquilo que o Senhor fala, que ele não seja enganado, Senhor, mas que ele tenha discernimento para saber aquilo que é certo, aquilo que é errado. Que ele não seja dirigido pela boca de outros, mas pela Tua própria voz, Senhor. Em nome de Jesus. Ele precisa ouvir Tua voz. Ele precisa ouvir o Senhor falar com ele, se revelar com ele. Que ele não seja igual aqueles amigos de Daniel que fugiram, Senhor. Aqueles que estavam junto com Daniel ali. Fugiram e foram embora, não, Senhor, mas que ele seja aquele que se posicione, aquele que permaneça, aquele, Senhor, que persevera no Senhor, aquele que mesmo tremendo às vezes, por causa da responsabilidade, ó Deus, por causa, às vezes, da Tua própria presença, Senhor, mas que ele permaneça fiel, Senhor, firme com o Senhor. Deus, eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe a vida do